programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Cristão. E agora, cristão? Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Isso todos nós sabemos, mas você sabia que ele é tão mentiroso a ponto de querer imitar o próprio Deus? Isso mesmo, e tudo isso começou quando Satanás era um anjo de Deus. Na verdade, o mais belo e poderoso entre todos os anjos do céu. Mas isso não era o bastante para ele. Satanás queria ser como Deus e não apenas servo. Veja o que o profeta Isaías falou sobre as intenções do diabo. E a Bíblia ainda conta que Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu a se rebelar contra, mas ele e o seu exército acabaram derrotados pelos anjos de Deus e foram enviados à terra, onde se transformou em diabo e estabeleceu o seu governo de maldades e mentiras. E mesmo depois de ser derrotado, Satanás continuou e continua com o desejo de ser como Deus e que as pessoas o adorem como adoram ao Senhor. E a única forma que ele tem para alcançar esse objetivo é enganar as pessoas, fazendo com que pensem que ele é o próprio Deus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que Satanás deseja ser tanto como Deus, que no final dos tempos ele imitará o Senhor, até em sua forma de governo e agirá na terra com uma trindade satânica. Mas antes de começarmos a comparar a trindade divina com a trindade satânica, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Tá bom, então vamos lá. Deus é uma trindade, ou seja, uma união de 3 pessoas em uma só divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse que Satanás reunirá uma falsa trindade, ou uma trindade satânica, para tentar pela última vez derrotar o Senhor. E por algum tempo ele alcançará o que sempre quis. A humanidade o adorará como se ele realmente fosse o próprio Deus. E para isso ele enviará um falso Messias, o Anticristo, que será proclamado como Salvador do mundo por um falso profeta. Uma imitação do Espírito Santo que testemunha a respeito de Cristo. E juntas, essas pessoas demoníacas governarão o mundo por um breve período. Seu domínio, no entanto, não durará. Por ser uma grande mentira, então, a partir de agora, vamos analisar cada personagem dessa trindade satânica e ver como ela girará e enganará milhões e milhões de pessoas durante o fim dos tempos. A primeira pessoa da trindade satânica, Satanás fingindo ser Deus. Da mesma forma que Deus, o Pai, é apresentado na Bíblia como sendo o autor da nossa salvação, Satanás é conhecido como o autor da destruição do ser humano. Ele é inimigo de Deus e, portanto, inimigo do homem. Todo o mal provém dele. Satanás não é bom e nele não existe amor, compaixão, graça ou misericórdia. Demônios e homens o adoram, mesmo sem saber. Porque ele finge ser bom o tempo todo. Ele finge ser poderoso, assim como Deus é. Ele faz promessas que não pode cumprir. Tudo para seduzir as pessoas e fazer com que elas não sirvam ao Deus verdadeiro. O livro de Apocalipse descreve Satanás como um grande dragão que procura destruir Israel, pois ele sabe que, se aquela nação for destruída, Jesus não poderá voltar, pois o Senhor disse que só voltará quando o povo de Israel reconhecer que ele é o verdadeiro Messias e dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas graças a Deus, Satanás não consegue cumprir o seu objetivo, porque Deus sempre protege o seu povo. Então, a Bíblia diz que o dragão perseguirá os cristãos, que são aqueles que seguem a Jesus. Foi por isso que o apóstolo Pedro nos deixou o seguinte alerta: sejam sóbrios e vigiem o diabo.
O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A segunda pessoa da Trindade satânica, o Anticristo fingindo ser o Messias, em sua última tentativa de dominar a terra e provar a todos que ele pode ser tão poderoso quanto Deus. Satanás levantará o Anticristo, que enganará o mundo e o levará a adorá-lo. Em Apocalipse capítulo 13 vemos que, depois do dragão, surge do mar uma besta com 10 chifres, com 10 cabeças e 10 coroas, e a ela o dragão entregou o poder, o seu trono e autoridade para dominar a terra. Veja o que está escrito: adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam no céu, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A besta, que na verdade é o Anticristo, virá como um homem muito poderoso e influente, que enganará a humanidade, fazendo-a pensar que ele é o verdadeiro Messias. Nós sabemos que o Messias já veio há 2000 anos atrás e ele se chama Jesus Cristo. No entanto, muitos judeus estão cegos espiritualmente e não aceitam essa verdade. Eles ainda estão aguardando o Messias e serão enganados por um homem que fará sinais e maravilhas e que se assentará no trono do terceiro templo que será construído em Israel. Até que, enfim, se revelará como o Anticristo. Veja o que a Bíblia diz: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Em primeiro lugar, assim como o verdadeiro Messias, Jesus demonstrou sua autoridade, operando muitos milagres e maravilhas durante sua primeira passagem pela terra. Esse falso Messias também apresentará feitos sobrenaturais, mas diferente dos milagres de Cristo, que tinha como objetivo conduzir as pessoas à adoração do verdadeiro Deus. Estes milagres do Anticristo terão o objetivo de levar as pessoas a adorar o Deus falso, Satanás. Em segundo lugar, pode ser que o Anticristo também tenha uma experiência de ressurreição. Assim como Jesus, em Apocalipse capítulo 13 está escrito que ele sofrerá uma ferida e parecerá mortal, mas que será curada. Então as pessoas da terra ficarão maravilhadas e o seguirão. Nós não sabemos como essa falsa ressurreição acontecerá, mas o fato é que ela será usada como uma prova de que ele é realmente o Messias. Em terceiro lugar, o Anticristo governará a terra a partir de Sião, como foi profetizado a respeito de Jesus no Salmo 132. E ele fará isso erguendo uma imagem viva de si mesmo no terceiro templo e exigirá que o mundo se proste diante dessa imagem. Esses 3 fatos serão o cumprimento das profecias feitas pelo profeta Daniel e que Jesus mencionou como sacrilégio terrível. Dessa maneira, Satanás finalmente será adorado pelo mundo como Deus. Mas tudo não passará de uma grande mentira. A terceira pessoa da Trindade satânica, o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Outro personagem da Trindade satânica que surgirá para enganar o mundo com mentiras é o falso profeta. O apóstolo João o viu surgir também como uma besta, com 2 chifres como de um cordeiro, mas que falava com a autoridade do dragão. Porém, essa imagem do falso profeta também é simbólica. Na verdade, ele surgirá como um ser humano de carne e osso. Inspirado por Satanás, a terceira pessoa da Trindade satânica imitará os profetas bíblicos, que eram inspirados pelo Espírito Santo, e ele anunciará o Anticristo como o Messias. O falso profeta agirá como João Batista, que anunciou a vinda de Cristo, e será capaz de realizar sinais sobrenaturais como Elias, Isaías e outros grandes homens do Antigo Testamento, a fim de provar a veracidade do seu testemunho. Ele também exigirá que o mundo adore o Anticristo e receba a sua marca, e aquele que se recusar a fazê-lo será morto. Veja o que a Bíblia diz. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta.
cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada. Contudo, revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Por fim, dessa trindade satânica, surgirá um engano final. A Bíblia conta que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, sairão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para uma batalha final contra os judeus em Jerusalém, chamada de Armagedon. Essa guerra terá o propósito de destruir qualquer esperança de arrependimento do povo judeu e do surgimento do reino de Cristo. Mas no capítulo 19 de Apocalipse está escrito que o verdadeiro Messias, Jesus, virá do céu montado em um cavalo branco para tomar o seu lugar como legítimo rei da terra. O Senhor dirá simplesmente a palavra e Satanás e seus exércitos serão derrotados. Os homens serão mortos e a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Porém, Satanás ainda não será banido para sempre. Ele será aprisionado durante 1000 anos e só será liberto ao final desse período, que será conhecido como Milênio de Cristo, para ser derrotado de uma vez por todas e enviado ao lago de fogo do inferno para sempre. E esse será o fim da trindade satânica. Meu querido irmão e minha irmã, por mais que a Bíblia nos mostre que a queda de Satanás acontecerá no futuro, ele já é um inimigo derrotado, graças à morte e ressurreição de Jesus na cruz. Então, não permita que o inimigo te iluda, fazendo com que você acredite que ele é poderoso como Deus e que, se você servir a ele, terá tudo o que quiser neste mundo. Lembre-se que o diabo é mentiroso e faz com que o bem pareça o mal e o mal pareça o bem. Por isso, reconheça hoje que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e que a sua salvação depende apenas dele. Amém. Você está na TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Graça e paz. Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão? Você está na TV 24 Horas Brasil, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet.